Não ligo para dinheiro, acho superestimado e sem muito significado para mim. Mesmo que uma casa valorize, você tem que pagar impostos sobre ela. Existem custos associados a isso, e essas são coisas caras. Dinheiro é caro. Ao depositar no banco, você perde a posse. Ele vira do banco imediatamente. Ele já foi o Maverick de Wall Street, o homem que viveu intensamente, aproveitou ao máximo e ganhou milhões. Ross Mandel ganhou fama como o bad boy de Wall Street, destemido, ousado e marcante. Transformei $1.500 em 30 milhões, gastando de 5 a 10 milhões no processo. Eu era maluco, mas estava na casa dos 20 anos, era jovem, só pensava que isso era incrível. Mentoria foi fundamental para mim em Wall Street e fez toda a diferença. Por trás das manchetes polêmicas havia uma história de ambição, queda e redenção. Ele experimentou tanto os picos do sucesso quanto os abismos das consequências. E agora ele está aqui para contar a verdade. Sem filtros, cru e diferente de tudo que você já ouviu antes. Como consegui subir na vida? Meu rap era ouça, posso entrar? Eu não vou dizer uma palavra, só quero te ouvir. Para chegar perto de alguém que seja importante ou relevante, ele sabe o que pode fazer por você. A pergunta é, o que você pode fazer por mim? Invista em si mesmo, acredite em si mesmo, não compre o que todo mundo está vendendo, não compre a ilusão. A maioria das pessoas tem medo do dinheiro. As pessoas que têm dinheiro têm porque não têm medo dele. Por que a maioria das pessoas tem medo do dinheiro? A razão pela qual elas têm medo é porque precisam arrumar uma desculpa para não terem dinheiro, ou porque não o buscam de forma agressiva. Então, sabe, isso se tornou algo relativamente inalcançável. E, sabe, nós criamos medo em torno desse tipo de coisa. Você já teve medo de dinheiro? Nunca. Eu nunca tive medo de dinheiro. Mas aqui está uma coisa engraçada sobre mim. Eu não ligo muito para dinheiro. Eu acho que o dinheiro é superestimado. Isso não tem tanto significado para mim. Sabe, a única pessoa que eu já ouvi falar abertamente sobre isso foi o Roberto Kiyosaki, que eu acho que é o pai rico, pai pobre. Eu considero ele um dos mais inteligentes do mundo. Nós temos muitas filosofias muito parecidas. Curiosamente, nossas lojas na plataforma da Lightspeed acabam ficando uma ao lado da outra. Sério mesmo. E que Deus permita Gordon estar do outro lado. Mas esse Robert Kiyosaki, eu acho que tem... Fundamentalmente, ele conseguiu expressar o que eu pareço saber. Como muitos diriam, eu sou dono da minha casa, certo? Isso é um ativo. E eu sou dono do meu carro. Eu não alugo, é meu. Isso é um ativo. Você sabe, nada poderia estar mais longe da verdade. Esses não são ativos, e se forem ativos, são caracterizados como ativos depreciáveis. Mesmo que uma casa valorize, ainda é preciso pagar impostos e há custos envolvidos. Na verdade, isso te custa dinheiro. E a menos que você esteja recebendo juros porque tem um interesse financeiro, ou seja, você aluga. Vamos supor que seja um imóvel que você aluga. Agora, isso é interessante. Ele foca na demonstração de resultados de um balanço patrimonial porque acha que certas coisas que são categorizadas como ativos, na verdade, não são. E eu realmente entendo isso. Então, para mim, o dinheiro sempre foi apenas uma ferramenta para adquirir coisas que considero necessárias. Conforto, coisas desse tipo, segurança. Essas são coisas que eu uso o dinheiro para adquirir. Essas coisas custam caro. Dinheiro também é caro. O que você quer dizer com isso? Suponha que você esteja no ramo de podcasts e tenha um dinheiro. Por acaso eu estou mesmo, só... Que coincidência. E estávamos conversando sobre montar um estúdio. Certo. Você deve ter gastado uns $50 mil, então, na verdade, é o seu negócio. E você gastou, digamos, $50 mil, $100 mil, $25 mil, seja qual for o valor para o mixer, a câmera, o roadcaster, todos os microfones, etc. O negócio em si, até começar a gerar renda, é só um monte de despesas, né? Mas, sabe, a gente faz Estamos dispostos a investir em um negócio porque, em teoria, o negócio, por definição, é uma entidade criada para gerar lucro. E então, quando você olha para coisas assim, então, para ter dinheiro, as pessoas acham que a ideia é ter dinheiro e colocá-lo no banco para economizar. Ontem conversei com um cara que tem centenas de milhares guardados. Perguntei o que faz com o dinheiro e ele respondeu: eu deixo no banco.
Falei, sério, está no banco? Então, o que acha? Por que no banco? Porque é seguro e rende juros. Perguntei, que tipo de juros você recebe? Ele disse, acho que recebo uns 38%. Perguntei, por semana? Por mês? Ele, não, por ano. Certo. E quem paga esses juros? O banco me paga. Bem, você acha que o banco está perdendo dinheiro ao te pagar? Então, você sabe alguma coisa sobre bancos? Então, um banco de verdade vai até o caixa e pega 33 vezes o valor do dinheiro. Quando você deposita dinheiro no banco, ele deixa de ser seu e passa a ser do banco imediatamente. Você também está ganhando dinheiro com isso. Você recebe um recibo como comprovante de código. Se voltar, podem honrar até $250 mil, porque é isso que o Federal Deposit Insurance Corporation diz. Eles pegam seu dinheiro, alavancam e conseguem 33 vezes mais emprestado imediatamente. Se agora são 10 mil, isso vira 330 mil que eles investem. E eu te garanto, os bancos ganham mais de 35% ao ano com o seu dinheiro. Eu disse, você já pensou em olhar para uma ação blue chip muito conservadora que paga dividendos? Ele disse, como assim? Eu disse, às vezes invisto dinheiro no mercado, isso não deveria surpreender. Eu disse, dinheiro seguro. Já comprou ações do Walmart? Conhece o maior varejista do mundo? Uma ou duas vezes? Ok, você acha que existe alguma chance de eles terem algum problema? Te pagar porque a cada 90 dias que você mantém as ações deles, eles te pagam um dividendo. Você sabia que o dividendo do Walmart é equivalente a 5% ao ano? Além disso, a ação é constante. Você recebe a valorização da ação e dividendos. Certo? Então, é como comprar, possuir uma ação e ficar com ela que não te paga. Um dividendo é como possuir um imóvel, mas sem ter inquilinos nele. Sabe, está desocupado. Era assim que você... Sabe, mas é engraçado porque você está dizendo sim, possuir uma ação que não paga dividendos é uma ideia boba, com a qual eu concordo. Mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas entendem tão pouco de finanças que deixam o dinheiro no banco. Eles sabem o que ensinamos e vendemos a você. Compre uma ação e mantenha-a por 30 ou 40 anos. Então, quando você compra, as pessoas nem entendem isso. Sabe, todo banco, corretor de ações e profissional opera vendido. O que isso significa? Você vai ligar para seu corretor depois, Scott, e dizer, quero 1000 ações da NVIDIA. Suponhamos que seja 100, mas é cerca de $103 ou $10 mil, certo? E você diz, ok, e liga para o seu corretor. Quero comprar 1000 ações. Ele liga 1 minuto depois. Você comprou 1000 ações a 100, totalizando 10 mil, certo? E você se sente bem. Você sente que a corretora acabou de comprar aquela ação para você, mas eles não compraram aquela ação para você. É isso que queremos que você pense. Eles olharam para o mercado e venderam a descoberto para você. Eles pegaram emprestado do departamento de empréstimo de ações em algum lugar e venderam para você. Por quê? Porque eles sempre podem recomprar mais barato. Então, vou te vender por $10 mil só porque eu sei que provavelmente posso recomprar por 99, 98, 97, seja qual for o valor. São mais baratos por estarem mais perto do mercado que você. Então as coisas são ilusórias. Você acha que está vendo algo? Ninguém sabe o que está fazendo. Não é como se estivéssemos sentados em uma cadeira que eu jurasse ser sólida. Mas se olharmos sob um microscópio eletrônico, são bilhões de partículas subatômicas se movendo, você sabe, a 300 mil quilômetros por segundo de velocidade. Está se movendo, está ativo. Então, sabe, o seu entendimento do mundo nem sempre é tão factual quanto você acreditar. Então, com dinheiro especialmente, e coisas como investir, você foi programado para acreditar no que nós dissemos para você acreditar. E eu faço parte dessa máquina que foi lá e vendeu uma história. Assim como centenas de milhares de pessoas e livros e assim por diante. Falamos rapidamente sobre investimentos, ações e dividendos. A educação financeira das pessoas está tão distante da sua, é inacreditável. É engraçado, se não fosse triste como a educação financeira está distante das pessoas, por vários motivos. Pode ser que o nosso sistema escolar não ensine porcaria nenhuma, pode ser que nossos pais nunca tenham nos ensinado nada, eles também não sabiam, eles mesmos não tinham esse conhecimento.
Quantos se aposentam e confiam apenas no consultor de investimentos do banco como única estratégia de aposentadoria? Nos Estados Unidos da América existe o 401k e no Canadá o registro de poupança para aposentadoria. Você tem várias coisas, certo? Mas você já está nesse jogo há muito tempo. Nem todos estão desde o início dos anos 80. 1983. Você estava ganhando dinheiro, você estava ganhando bem, então eu tenho aqui que você ganhava $20.000 por mês como corretor de ações na casa dos 20 anos. Isso está correto? Sim, correto. Nada mal, nada mal. Não, na verdade foi muito bom. E foi. Eu me senti invencível. Eu senti, sabe, Thomas Wolfe escreveu o best-seller Fogueira das Vaidades. Fizeram um filme sobre isso, né? Um filme, uma série de programas, todo esse negócio. E eles falam sobre caras que eram de Wall Street naquela época, nos anos 80, e os chamavam de mestres do universo. E eu era um desses caras. E nos anos 90, eles falavam sobre os bad boys de Wall Street, nos anos 80, antes do crash de 87. Porque a partir de 1982 o mercado só subiu. Imagina um gráfico. Você entrou perto do meu cotovelo e ele foi direto para cima. Por 5 anos eu transformei $1.500 em $30 milhões e gastei $5 ou $10 milhões nesse caminho. Eu era maluco, estava nos meus 20 anos, era jovem e achava isso incrível. Como se eu não entendesse que isso podia terminar ou mudar. Porque eu era. Me envolvi com alguns dos nomes mais famosos de Wall Street, hoje bilionários na lista da Forbes. Caras que criaram a NASDAQ, criaram a negociação eletrônica, criaram as ideias do modo fundamental. Hoje os mercados funcionam como você entende capital de risco, private equity e outras áreas. A mentoria foi muito importante para mim ao longo do meu tempo em Wall Street e faz toda a diferença no mundo. Tive pessoas que me ensinaram, mostraram, permitiram ouvir e dedicaram tempo para estruturar e me convidar para negócios. Quando perceberam o meu valor e talento, pude contribuir. Pessoal, vou dar uma dica aos seus ouvintes, pois sei que seu público é grande. Estou recebendo atenção porque estou crescendo entre influenciadores e podcast, certo? Eu vendo Educação Online, a Fórmula da Riqueza, um podcast. Estou orientando muitas pessoas que agora aparecem de todos os lados para mim. E todo mundo está tipo, eles veem agora que eu saí da prisão há pouco tempo e estou crescendo. Meu gráfico está subindo assim. As pessoas comentam que você assinou para produzir um filme. Meu irmão escreveu um roteiro, argumento e livro. Posso te enviar? Outro cara também escreveu um livro e ele percebe. Estou perto de fechar com uma editora e ele quer me enviar o livro para tentar conseguir um contrato também. Tenho 2 ou 3 dúzias de pessoas e sei que você também, me procurando para dizer o que posso fazer por elas. E a maneira como eu consegui subir na vida, por assim dizer, alcançar o sucesso. Meu papo era, posso entrar? Só quero te ouvir, não direi nada. Faço tudo por você. Como posso ajudar você? Para conseguir se aproximar de alguém que seja significativo ou importante, alguém que esteja nessa trajetória, ele sabe o que pode fazer por você. Eu sei o que posso fazer por você. Eu sei o que posso fazer por ele. A questão é, o que você pode fazer por mim? Se quiser se aproximar de um cara importante, aprenda com ele. Observe como ele age, opera e lida com as coisas. O que você pode fazer por... Quem me diz, quero cuidar de todas as suas redes sociais? Nelson, deixa comigo. Você não precisa se preocupar. Eu cuido disso. Agora, essa é uma pessoa que tem valor para mim. E se eu olhar para você de cima a baixo e disser, você me oferece valor? E eu acho que sim. E se eu estiver disposto a aceitar esse valor? Um cara de verdade, um homem de verdade na vida, nem vai aceitar valor a menos que saiba que vai retribuir, que vai oferecer de volta. Eu sei o que posso fazer por um jovem, eu já sei. Eu sei o que posso fazer por um homem de meia idade ou caras da minha idade. A questão é, por que eu faria isso? Não sou instituição de caridade, faço trabalho voluntário e sou filantropo. Eu entendo o que você está dizendo, porém, quando você começou, você simplesmente deu tudo o que tinha para esses caras que eram os mentores e as pessoas que já tinham experiência no jogo. Como posso te servir? O que posso fazer por você? Quando eu falo com alguém que, na minha opinião, tem valor de verdade e eu quero me aproximar dele de alguma forma,
Se eu quero que ele faça algo por mim, eu não digo, você pode fazer algo por mim? Eu digo, como posso te servir? Quero que você saiba que há uma disposição para dar. Essas são as pessoas que acabam recebendo, pessoas que estão dispostas a servir. Eu conheço muitas pessoas que ganharam muito dinheiro. E eu tive um pouco de sucesso, né? Não se comparando a algumas pessoas que tiveram saídas de 9 dígitos e tudo mais. Mas pra mim é como um tipo diferente de sucesso. Como você tem certa fama e público, as pessoas também se interessam por isso. Seja dinheiro ou fama, é claro que ter isso é um grande privilégio. Mas é difícil descobrir quais intenções são verdadeiras quando você está tentando decidir com quem trabalhar, com quem passar o tempo. É muito difícil. Você está no caminho, quero dizer muitas coisas. Há mais um podcaster, o espaço está tão lotado. Analisamos o espaço. Talvez 1000 pessoas façam isso. Pessoas sérias. Quantos médicos, quantos advogados, quantos corretores de ações, quantos engenheiros, quantos encanadores, quantos eletricistas. Não há ninguém fazendo podcast sobre o mínimos na cabeça de um alfinete. Nenhum negócio não regulamentado. É possível ter sua própria rede, quase sem barreiras de entrada. Se você tem Wi-Fi e um celular com câmera, você pode ser um podcaster. Uma das coisas que realmente me influenciou foi que muitas pessoas diziam, você nasceu para esse tipo de coisa. Você é podcaster, palestrante, pode ajudar muitos. E eu pensei, o que eu sei sobre isso? E então minha ex-esposa me sentou e me mostrou essa mulher. Ela era como uma balconista caixa do Walmart ou de uma dessas grandes lojas. E ela tem um iPhone e ela senta à mesa da cozinha e começou um podcast. Agora ela fatura $70 mil mensais e ela nem acreditava que poderia funcionar desse jeito. E ela continuou como caixa em uma dessas grandes lojas até começar a ganhar $50 mil por mês de forma contínua. Ela recebe um salário anual mensalmente. É isso que ela diz. E você sabe, em algum momento caiu a ficha. Por que você está se matando? Acorda cedo, trabalha 8 a 10 horas e ainda cuida dos filhos e do marido. E aí, quando você encaixa o seu podcast, enquanto isso é o que está pagando as contas de todo mundo e tudo mais. Porque era quase como se ela não acreditasse nisso. Acredito que é exatamente onde estamos nesse negócio. Você tem um ótimo nome, você é inteligente, você é jovem, você é bonito, você se casou bem. Você está firme. O mundo é seu, irmão. Você pensa em oportunidade, certo? Quero dizer, havia oportunidade com alavancagem, dinheiro e finanças quando você começou. Ainda há essa oportunidade, mas agora acredito que ela está na mídia e no alcance, pois ao combinar esses fatores, certo? Existe esse conceito de um cara, Naval Ravikant. Ele é um filósofo contemporâneo e empreendedor de sucesso. Ele fundou a AngelList, uma grande empresa de startups, onde você pode investir. O ponto é que ele fala sobre 4 tipos de alavancagem. Ele fala que existe tecnologia, finanças, pessoas e também mídia. São as 4 coisas que, se você souber aproveitar como ele, estará feito. Agora, o que você sabe é sobre finanças e sobre pessoas. Você já usa esses 2 tipos de alavancagem e tecnologia, além de ter construído um grande público sozinho. Mas mídia é algo que as pessoas têm muitos criadores por aí, mas eu não acho que as pessoas entendem o quão poderosa a mídia é. Nunca vi alguém realmente compreender o poder da mídia. Além disso, mercados públicos, eu vejo muita tecnologia junto com mercados públicos, com certeza. Certo? As pessoas estão abrindo capital de empresas o tempo todo. Empresas de software fazem oferta pública inicial, viram unicórnios e valem trilhões de dólares. Esqueci, 1 bilhão. Até mesmo 3 trilhões de dólares. Mas na mídia, eu não vejo isso. As pessoas ainda não descobriram esse alinhamento. Você sabia que Sumner Redstone descobriu isso? E ele formou a Viacom e tinha ações A e B. E Sherry Redstone, sua filha, agora comanda a Viacom B. E eles estão no meio de... eles estão passando por muita coisa. Há muita confusão acontecendo em relação a essa empresa e à Paramount. E eles vão desmembrá-la. Sim, isso está incorreto. Então são mídias de notícias, acho que quis dizer. Não mídia tradicional, quis dizer novas mídias. Bem, ainda não houve realmente nenhuma movimentação com as novas mídias. E é por isso que eu criei a Raw Media. Porque meu plano é apresentar o mundo das novas mídias ao mundo do Wall Street e do mercado de ações.
Viralidade. E quero dizer, há caras como Patrick Bet-David que eu acho que entendem isso e estão seguindo esse caminho. Meu palpite é que em algum momento o Value Attainment, meu palpite é que vai abrir capital. Eu não sei se ele teria interesse só em vender, mas nunca se sabe, porque ele pode conseguir um preço de 3, 4, 5, 6 bilhões. Sabe, quem entendeu isso? E realmente... Tinha um cara chamado Mark Cuban. Sim, sim, claro. Nos anos 90, ele criou mídia de rádio. Era uma empresa que, no seu auge, faturava 25 milhões no setor de mídia. Ele vendeu por 59 bilhões de dólares. 90% de todos os funcionários dele se tornaram milionários. Mas quando você está falando sobre algo novo e inovador, tecnologia, mídia que oferece sua própria viralidade. A viralidade do mercado de ações, como vimos com tudo que tinha.com, estava sendo valorizada. 1 bilhão de dólares. O que estou tentando te mostrar é a viralidade, o aspecto viral do dinheiro do mercado de ações. Você acha que se o Yahoo tivesse oferecido 1 bilhão de dólares para Mark Cuban, ele não teria aceitado? Ele teria dito não. Então, eles teriam dito, até mais, Mark. Uma hora depois ele disse, sabe, pensei nisso. Podemos fazer 1 bilhão e 200? Porque estou de olho em um time de basquete em Dallas. E eles querem 200 milhões. Imagine que fossem 200 milhões pelos Dallas Mavericks. E ele os vendeu por um valor de 5 a 6 bilhões. Então ele é muito bom em entender viralidade e valor. Então, mídia bruta. Nossa intenção como grupo é reunir podcasters, pessoas do ramo, mentores, etc. Coisas que considero mídia social, nova mídia e espaço dos influenciadores. Vamos levar isso ao mercado. Quanto isso vai valer? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente conseguir controlar 20 milhões de olhares, quanto isso vale? Muito. Bem, deixa eu te dizer uma coisa. Se existe um jogo ou um evento que atrai 20 milhões de olhares na televisão, digamos assim, ou um filme, você entende o valor disso? É enorme. É enorme. O Super Bowl é o maior evento do mundo, com cerca de 100 milhões de espectadores globais. O que acontece? Você recebe 20 milhões. Pense sobre isso. 20 milhões sob comando e... Comando. Escute bem, veja, você entende o valor. Ninguém sabe qual é o valor de verdade porque isso nunca foi feito. Após feito, testado e experimentado algumas vezes, teremos uma ideia melhor. Mas a ideia é ser vanguarda, apresentar tudo isso. Porque eu tive essa ideia, sabe? Porque caras como Mr. Beast estavam reclamando que ele está ganhando dinheiro, muito dinheiro. Mas ele já recebeu ofertas acima de 1 bilhão. Correto agora. Mas eu estou falando, acredite se quiser, apenas sobre... Há 10 meses... Sabe, ele simplesmente não está ganhando aquele dinheiro de Wall Street. Ele não está ganhando aquele dinheiro de Wall Street. Você tem empresas que são empresas de merda. A oferta pública inicial médio de uma grande empresa vale cerca de 1 bilhão de dólares. Acho que as pessoas não têm noção de quanto dinheiro há em Wall Street, pois nunca vivenciaram isso. Dólar dos Estados Unidos, dólar 3 trilhões são negociados por dia. Em Wall Street, eu estava na prisão e uma das principais perguntas quando você chega lá é feita pelos caras que te veem no pátio ou andando pelo complexo. Ei, cara novo. Ei, original gangster, ei, OM. Me chamavam de Rock Solid por causa do livro que escrevi com esse nome. Eu tinha uns 150 livros enviados e eles desapareceram em 10 minutos. Me surpreendi ao saber que havia ladrões na prisão. Sabe o que quero dizer? Então, eles perguntavam, que instituições? Você frequentou quais instituições? Eu dizia Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, e eles perguntavam em quais prisões você esteve? Claro, você diz claro, mas eu não sabia. Entendi. Quando você falou, pensei, eles falam de prisões? Eles riem de mim porque falei Bolsa de Valores de Nova York. Lembra do hotel e clube de praia Boca Raton? Ei, estou tentando lembrar de onde sou membro, como o Clube dos Frades. Aí eles falam, sabe, eles conversam, se gabam, sabe, eu era o cara em Ria, Leia, eu tinha, sabe, 18 TH e Vine. Era o meu quarteirão, irmão.
Quero dizer, a gente fazia 2 quilos por semana, irmão, 2 quilos por semana. Outro cara falava, eu sou de Distrito Federal, cara, certo? 2 quadras da Casa Branca, Avenida G com a 8ª Rua. Você sabia que a gente fazia 3 quilos por semana? E isso virava uma conversa inteira, sabe? E eu dizia, vocês são uns bundões. Eu sou de Wall Street, cara. A gente movimenta 3 trilhões de dólares por dia. Você teve alguns anos difíceis em relação a drogas e provavelmente estava indo muito forte em todos os aspectos da vida. Trabalhando duro, curtindo duro. Sim, mas só resumidamente, você não precisa contar tudo, mas fale brevemente sobre o que você conseguiu conquistar antes. O governo procurou você por 140 milhões de dólares. E por que, pelas decisões que tomou na carreira, eles decidiram procurá-lo? No início da minha carreira, em grande parte por causa das drogas e do álcool, sendo jovem, tolo e sem ter uma boa noção, sem entender como eu realmente deveria me comportar ou me portar, eu recebi conselhos. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. E eu não tinha uma estrela guia, uma bússola moral, uma figura que dissesse, sabe, ei, se liga, chega aqui. Meu pai foi o homem mais honesto, decente, trabalhador e íntegro que conheci. E eu fiquei muito bravo quando ele faleceu. Eu estava me automedicando. Eu era desorganizado, usava drogas e álcool, mas a cocaína foi o que realmente me destruiu. E eu comecei em um lugar que eles chamam de corretora tradicional. Merrill Lynch, F. Hutton, Smith, Barney Payne, Weber, são nomes grandes e conhecidos. Somos como um supermercado, nem um buffet de opções. Vendemos seguros de carro, vida e saúde, montamos sua carteira de ações, IRA Plano Keogh, além de atender donos de negócios. Eu era um vendedor de títulos, trabalhava com T-bills, títulos municipais, corporativos e, sabe, tudo o que você puder imaginar. Se você me dissesse que quer isso, eu falaria, sabe de uma coisa? Sou especialista nisso. Mas eu estava em uma empresa que me treinou e me licenciou em todas essas áreas. E eu fiquei muito frustrado depois de 1 ano, porque eu tinha aberto mais de 300 contas, o que é tipo uma espécie de... Isso, um recorde. Quando conto essa história, as pessoas se surpreendem. 25 anos no ramo e nunca tiveram isso. Qualquer valor quando você faz algo assim. Tipo, quanto dinheiro você trouxe para a firma? Bem, o que acontece é que a firma só quer clientes. Eu trouxe 330 clientes do zero, sem ajuda, sem indicações. Sabe, não, nada especial, nenhum custo para a firma. Gerei cerca de 325 mil, 330 mil no meu primeiro ano e a firma recebe, nem sei quanto eles ganham. Aqui está a parte engraçada. Eu não entendia na época quanto a firma lucrava comigo ou algo assim. Você sabe que de cada dólar de comissão, metade fica com a firma e metade com você. Mas o que acontece é que toda vez que você compra ou vende algo em um banco ou numa firma, eles estão ganhando dinheiro de várias maneiras. Você não tem nenhuma bebida, você nem pensou sobre isso. Isso é um negócio sobre dinheiro. Eles selecionam. Cada transação afeta, talvez ou inicia, é um catalisador para outras 5 transações que você nem sabe que existem. Eles vendem a descoberto as ações para você. Eles vendem a descoberto o fundo de investimento para você. Depois eles precisam entrar e negociar para conseguir. Então agora eles têm algum poder. Agora eles não têm. Clientes dispostos a pagar por ações, cotas de fundos, participações ou interesses em LLCs. Fica muito técnico. Mas, sabe, isso é dividido em 15 partes até terça-feira. Caras muito inteligentes vêm analisando isso há 100 anos para ver como podem usar isso a seu favor. E eles descobriram como fazer. Fui classificado como número 1 em uma turma de cerca de 150 pessoas, começando em 1984 na E.F. Hutton, que era a plataforma de treinamento número 1 ou número 2 de todos os tempos. E até hoje todo mundo fica impressionado, cara, você era um cara da E.F. Hutton. Escolhi esse programa de treinamento porque era o melhor e tinha essa reputação. Me tornei um grande destaque na hora e me sentia como um jogador de futebol.
No meu primeiro ano, marcava 20 pontos por jogo, defendia muito, pegava rebotes e dava assistências. Eu era jogador de equipe. Eu não atrapalhava ninguém, fazia o que queria, bebia, fumava, cheirava todo dia, mas era jovem e aguentava. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo fazia isso. Era o que eu pensava. Todo mundo fazia isso. E eu encontrei meu grupo de pessoas que também fazia. Tem gente em toda a firma que faz festa desse jeito. É um fato, e o engraçado é que se você avançar no tempo, quando eu fiquei limpo, ninguém queria me contratar enquanto eu estava limpo. Você está no Alcoólicos Anônimos. O que é Alcoólicos Anônimos? Você não bebe durante o dia, você não bebe durante a semana. Eu não entendo. Quero dizer, o que você quer de mim? Sexta à noite, eu vou receber pessoas em casa. Minha filha vai fazer o bat mitzvah, vai ser batizada e serviremos vinho. Ela pergunta, você não vai beber? Eu digo, não. Você pensaria que isso me tornaria mais atraente para pessoas sérias. Eles queriam grandes bolas. Ross Mandel, que compra bebidas para todos no bar e fuma enquanto está de ressaca, passando por 1 ou 2 maços por dia na minha mesa. Naquele tempo era permitido fumar e todos tinham grandes cinzeiros. Todos tinham cantis e garrafas na mesa. Eram todos assim. Bebendo, os tempos mudam, muito louco. É impressionante como a mídia ela conseguiu influenciar tantas pessoas. Tipo, fumar é coisa do diabo hoje em dia. As pessoas que fumam hoje me dizem que eu sou o diabo que eu tenho. Eles têm uma caixinha em Manhattan, na calçada, a uns 3 metros da entrada, parecida com uma caixa de penalidade. Exatamente. E eles sentam lá e fumam seus cigarros e eles, sabe, dizem, eu me sinto um idiota. As pessoas não bebem tanto quanto antes. Também, não bebem. Descobri agora uma estatística interessante. Um amigo meu que trabalha em companhias de cruzeiro disse que o consumo de bebida caiu bastante nos cruzeiros. Sabe o que acontece com as bebidas? As pessoas ficam tão engraçadas, achei isso interessante. Eles esperam que, ao beberem menos, as pessoas gastem menos no cassino. Ele afirma que não é o caso, pois agora as pessoas sabem que, se beberem, esperam se dar mal no cassino. Eles vão ao cassino achando que vão ganhar, mas se dão mal várias vezes. Exatamente, né? O consumo de bebida caiu nos cruzeiros, enquanto a receita dos cassinos está 3 ou 4 vezes maior do que antes da Covid. Não é louco isso? As pessoas são engraçadas, sempre tentam burlar o sistema, mas o sistema sempre vence elas de qualquer jeito. Mas enfim, Engraçado porque eu tenho amigos que jogam pôquer. E eles propositalmente não... Eles bebem. Eles gostam de beber. Mas quando jogam pôquer, eles não bebem. O apostador comum acha que sóbrio vence a casa, mas nunca ganha. As probabilidades são as probabilidades. As probabilidades são as probabilidades. Pura matemática. Enfim, exatamente. Então essa era uma época diferente da que muita gente vive hoje em dia. Obviamente. As pessoas não fumam ou bebem em suas mesas. Bem, alguns... Acho que pessoas das finanças ainda bebem e usam muita cocaína, isso não mudou muito. Está tudo acontecendo agora. Aliás, se você trabalha em finanças e conhece alguém com um problema, me ligue. Durante os momentos mais estressantes da sua história, você nunca voltou atrás e sentiu que precisava deixar ir? Confiar em substâncias ou qualquer coisa assim para superar isso? Na verdade, eu queria engolir uma bala. Não sei se você sente isso, mas muitas vezes digo que é muita coisa. Eu oro a Deus. Eu não quero acordar amanhã. Eu não quero enfrentar o amanhã. Fui condenado por 4 acusações. Estou entrando com minha família para ser sentenciado pelo juiz. Os advogados me dizem 50%, 50-50. Eles vão me prender, vão me levar sob custódia ali mesmo. Coloque seus objetos de valor em um saco plástico e prepare-se para entregá-lo à sua esposa ou advogado. Eles vão te levar direto, e tudo que estiver com você deve sumir. E você sabe, eu só quero sair. Eu tenho coisas caras, e eu simplesmente não quero. Você sabe, Deus, não quero acordar amanhã. Sabe, eu já senti uma pressão tão grande que beber ou tomar um comprimido não adiantaria nada. Estou enfrentando um estresse de verdade, sabe? Muitos de nós temos muito estresse fabricado. Isso faz parte do vício. Na sua mente, seja qual for o estresse na vida real, o que quer que esteja acontecendo na sua cabeça, ela aumenta. Existe um efeito viral, é ampliado 1000 vezes. E não, se eu achasse que algo disso ajudaria, eu teria escolhido. Continuar. Me conte o resto da história sobre o que fez eles quererem vir atrás de você. Eu vou te explicar. Então, quando eu fiquei limpo em 1990, eu já tinha acumulado cerca de 9 arbitragens de clientes. Essas não são, essas são civis. Todas civis. E eu vou te dar um exemplo.
A gente fecha negócios de milhões de dólares pelo telefone. Você pede para alguém investir. Eu Digo, Scott, olha, você tem uma conta comigo, Scott? Olha, eu tenho um pressentimento muito bom sobre aço. Dólar dos Estados Unidos, Steel, símbolo X, membro do Dow 30. Eu chamo de ícones quando compro ações, tenho um pressentimento muito bom. É algo que eu quero que você tenha. E você diz, tudo bem, Ross, é uma empresa de verdade. Eu sei, aço, eu quero que você tenha. 10 mil ações a 30 dólares cada. Consegue me arranjar 300 mil na próxima semana. Mas eu estou comprando. Se você disser sim, eu compro na hora. 10 mil ações. Você diz, sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. Eu disse, obrigado. Vou te ligar ou pedir para minha assistente confirmar. Depois compro as 10 mil ações para você. São 300 mil. Acabei de ganhar uma comissão de 6 a 9 mil dólares. Minha assistente vai te ligar. A negociação foi confirmada. Certo, 2, 3 semanas se passam. A ação cai 3 pontos. Agora está em 27. Você já confirmou com meu assistente e disse, vamos fazer isso. Você recebeu uma confirmação pelo correio e muito bem, pode ter recebido um extrato mensal nesse meio tempo. Você me liga e pergunta, irmão, o que está acontecendo? Achei que você realmente soubesse de algo. Eu disse, eu sei. Ok, não aconteceu tão rápido. Muitas vezes há atrasos. Às vezes minha informação é tão recente que leva um tempo para ela se espalhar pelo mercado. Só peço que tenha paciência, é uma ótima empresa. Vamos superar isso e você ficará feliz comigo. Você diz, sabe, eu realmente não me lembro de ter autorizado essa negociação. Como assim? Sabe, eu fiquei animado porque você estava tão empolgado, mas eu realmente queria pensar sobre isso. Eu fico tipo... Você colocou 30 mil dólares na conta. A negociação foi confirmada. Você diz, sim, Ross, não fica assim. Eu não tinha certeza. E eu digo, escuta, então agora, seja lá o que eu estava fazendo na noite anterior, já passou, já sumiu. Estou pensando em encontrar meu fornecedor de cocaína, sabe? Mais tarde hoje à noite. Estou todo nervoso e você aqui, mexendo comigo, e eu fico tipo, Scott, vai se foder. Você disse que não quer as ações. Perguntei se devo vendê-las. Sim, mas vender agora gera uma perda de 30 mil dólares. Eu aconselho fortemente que você não faça isso. Eu nunca autorizei essa operação, então agora eu estou literalmente fazendo, às vezes, 100 operações por dia, dezenas de operações com dezenas de caras diferentes. E há momentos em que esse tipo de coisa acontece, esse tipo de desentendimento. Entre dois cavalheiros na batalha, coisas podem ser ditas, discutidas e resolvidas. As chances de virar um problema legal são raras. Custa mais de 30 mil só isso. Para você também, vai ser um pesadelo para você tudo isso. Mas eu sou muito abrasivo, ácido, estou de ressaca. Preciso de mais drogas ou uma bebida. A ação caiu 3 pontos, o que não esperava. Tenho essa ação como todos e recebo muitas ligações assim. Fico tipo, sabe, agora de não tenho certeza se autorizei, virou não está autorizado. Eu não autorizei essa negociação. Eu quero meu dinheiro de volta. E eu disse, sabe, Scott, vai se foder. Isso é uma merda e nós dois sabemos. Você diz, vou processar e reclamar, Ross. E eu falei, sabe de uma coisa, te vejo na porra do tribunal. Te vejo na arbitragem daqui a 6 anos. Vai se fuder. E eu desligava o telefone sem tentar. Você só queria alguém ao seu lado, ser mimado, entende? Acontecem coisas nos negócios sempre. Mas eu não aceitava isso. Eu estava muito nervoso. Os mercados realmente subiam e desciam feito loucos. E eu simplesmente estava assim. E então na verdade nós fomos para a arbitragem. Chegamos, meu advogado e o dele estão lá junto com o painel. Então ele fala, eu te disse que te veria em 6 anos e ele me citou. E isso virou um assunto nessa arbitragem. E isso não é quando houve o governo. Não, isso é um exemplo. Então eles dizem assim, eles nunca fecham um processo. Quando você está nesse tipo de indústria, ela é fortemente regulamentada. Para eles dizerem que eu estava fazendo algo errado, é ridículo. Disseram que antes do processo criminal, 9 examinadores e órgãos reguladores, incluindo a Securities and Exchange Commission, já haviam me aprovado em todas as auditorias. Nós nunca tivemos um problema, nunca tivemos uma questão. Nós estávamos completamente atentos e com tudo em ordem, esse tipo de coisa. Havia nossos documentos. Gastei mais com honorários advocatícios.
E porque, quando eu já tinha meu próprio escritório e estava trabalhando por conta própria, naquela época, o governo começou a se interessar por mim. Eu já estava lidando com esses problemas. Eventualmente, tudo foi resolvido. Eu resolvi. Cada arbitragem lidou com tudo. Alguns perderam um pouco, mas todos foram pagos. Todos ficaram inteiros. A Bolsa de Valores me procurou e fiz um acordo geral com eles por tudo que ocorreu antes de 1990, enquanto eu ainda usava, pois conheciam bem minha história. Eles disseram: Senhor Mandel, aqui é a Bolsa de Valores de Nova York. Oferecemos o dinheiro. Sabemos que você tem muito dinheiro e é um grande ganhador. Acompanhamos de perto. Eu sou membro da Bolsa, sou regulamentado. Eles disseram: não queremos o seu dinheiro. Queremos que você tire 6 semanas de folga, vá para a praia e pense em como você é sortudo por ainda estar nesse negócio. Fui suspenso pela Bolsa de Valores de Nova York. Sem multa, eu tinha o dinheiro, mas fui para Porto Rico com minha namorada por um mês. E só para vocês saberem, eu ganhei mais dinheiro operando no mercado durante essas 6 semanas do que em qualquer outra época da minha vida. Eu estava muito determinado a ganhar dinheiro, não mexe comigo. Eu vou te mostrar que sou esse cara. Dizem que sou tipo o Dana White, que não consigo. Vai lá, diz que não consigo. Eu adoro essa parada, eu vivo pra isso. Tipo, isso me dá motivação extra, eu sei. Então agora, quando chega os anos 90, eu tô sóbrio, tô arrebentando. E a vida é fácil, negócios são fáceis. Você voltou para a Bolsa de Valores de Nova York. Estou totalmente bem. E estou em uma firma, né? Estou esperando minha firma ser aprovada, mas estou trabalhando em uma firma. Uma firma em que eu estava faliu e foi adquirida por uma grande firma. E a grande firma demitiu muita gente. Mas eles me pagaram, não só me mantiveram, como me deram $150 mil para ficar. Eu fiquei tranquilo com isso. Estava trabalhando na minha firma, eles não sabiam, peguei o dinheiro e segui com meus negócios. Um dia me chamam, era o presidente, o dono da firma, o grandão. O sócio dele, ele é um cara chamado Paulo Fitzgerald, que foi presidente da Bolsa de Valores de Nova York. O presidente, logo antes desse cara, Dick Grosso, que ficou muito conhecido por causa do 11 de setembro, ele era o presidente durante o 11 de setembro. Esse cara foi antes dele, nos anos 90. E eles tinham um acordo e estavam me oferecendo dezenas de milhões de dólares para fechar esse negócio. E é por isso que eles me deram os $150 mil adiantados, porque sabiam que eu era o único capaz de fechar esse negócio. E era uma empresa muito interessante de Nova Jersey. Eles tinham algum tipo de cura ou tratamento para uma doença e parecia muito bom no papel. Já era uma empresa de capital aberto, tinha seguidores, sabe, acionistas, todas essas coisas. Ótimo relações com investidores e relações públicas. Quando você olha para a empresa, ela parece ótima. Eles pedem que você comece a comprar e assuma uma posição com seus clientes. Eu tinha centenas e centenas de clientes que eu representava, sabe, né? Provavelmente algumas centenas de milhões de dólares nessa época em dinheiro dos meus clientes, além do meu próprio dinheiro e assim por diante. Eles disseram que querem que eu assuma essa empresa em particular. Normalmente, empresas de capital aberto pagam bancos de investimento para manter sua relação, divulgando pesquisas sobre a empresa e mantendo acionistas informados. Se você não é um gigante como um McDonald's ou uma Microsoft, existe um jogo que você joga. Há protocolos estabelecidos, não é preciso reinventar a roda. Empresas abrem capital contratando e pagando bancos de investimento. Se houver um grande problema com ações, tem um cara que pode intervir e talvez resolver a situação das ações. Alguns compraram ações por $1 e agora valem 50, quero vender $500 mil de ações. Não há compradores para esse volume. Mas eles encontram um cara para assumir a posição das ações porque ele acredita na história e assim por diante. E eles queriam que eu fosse esse cara para essa empresa. E estavam dispostos a me dar $10 milhões em dinheiro, além de qualquer coisa que eu pudesse ganhar. E isso veio de um cara que foi presidente da Bolsa de Valores de Nova York e Chief Executive Officer dessa grande corretora. Fiquei pensando, qual é a pegadinha? Mas topei na hora. Isso é dinheiro de verdade, vou ter dinheiro mesmo. Para fechar um negócio que eu sabe que parecia ótimo, parecia incrível e tudo mais, certo? É, claro. Claro. Mas era um golpe. Todos os parceiros, amigos e dinheiro deles estavam envolvidos.
Seja qual for a tecnologia, acabou fracassando. E você seria a saída. Eles queriam que eu afastasse todos os amigos, parceiros, melhores clientes, até eles mesmos. Meus caras entrariam e comprariam milhões de ações que eu estaria promovendo. E, aliás, quando comecei a comprar, eu era o tipo de cara em Wall Street em certo momento, nessa época. Se eu comprasse algo e assumisse uma grande posição, cerca de 30 ou 40 pessoas em Wall Street me seguiam. Eles achavam que eu tinha um ótimo senso de valor e entravam junto. Então, no meu julgamento, anos depois, disseram que eu era um líder de culto em Wall Street. E que se Ross Mandel decidisse levantar sua equipe, a ação subiria $3. Isso é poder. E isso é verdade. Mas não porque eu ferrei as pessoas, comprei golpes que eu sabia que eram ruins e consegui tudo. Eu implorei para todo mundo só para conseguir um pagamento na mesa. No fim, esse foi o crime que alguns dos meus corretores cometeram, trazendo os federais para a minha empresa. Eles tentaram colocar isso na minha conta, mas recusei o acordo e me ameaçaram. Disseram, se você não fechar o acordo agora, eles mostraram tipo, o que há de errado com a empresa? Mas eles te mostraram o erro. Eles confessaram, queremos ser sinceros, não será um final ótimo, mas você terá 10 milhões em dinheiro. Além disso, você provavelmente vai ganhar mais 5 ou 10 milhões durante o processo, sabe? Comprando todas as ações e fazendo todas essas coisas. E eu disse, não, eu não fiquei sóbrio. Sigo esses princípios até hoje. Enganar, mentir e roubar pessoas por dinheiro. Eu ganho e faço dinheiro, não preciso implorar para ninguém. Em um mau negócio de ações, eu compro ações reais e sou pago por isso. Eu tenho boas informações, eu recebo ótimas informações, pessoal, neste exato momento. E eles disseram, bem, o Wall Street Journal tem nos ligado e eles querem fazer uma matéria, uma grande matéria sobre corretores desonestos. E mencionaram seu nome. Você é muito famoso no ramo. Podemos te proteger. Eles te ameaçaram e me extorquiram. Eram black. E o que eu fiz? Eu disse, rapazes, obrigado, mas não, obrigado. Vai se fuder. E eu fui embora e eles tornaram minha vida um inferno. Mas eles não sabiam. Eu já tinha solicitado para abrir minha própria empresa, já tinha feito todo o trabalho, já tinha levantado milhões de dólares, todas essas coisas diferentes. E então, recebi uma ligação do Jeffrey Taylor, do Wall Street Journal. Foi a primeira vez que apareci nesse jornal. Ele está escrevendo uma matéria de capa. Ele escreveu a maior matéria. 14 de março de 1996 saiu publicado. Tudo isso começou em 1995. Consegui atrasar o jornal e esse escritor fez uma matéria negativa só sobre você. Bem, vou te explicar. Eles me usaram, escreveram toda a minha história de vida para acusar o sistema regulatório de Wall Street. Usaram toda a minha história de vida, 5.250 palavras. Foram até minha cidade natal e bateram de porta em porta. Eles foram até o meu colégio, entrevistaram meus professores, entrevistaram clientes com quem eu tive problemas. Sabe, algumas dessas histórias que te contei, primeira página do Wall Street Journal, e eles usaram a minha história. Tipo, como esse cara ainda pode estar no negócio deles? Ele já fez 9 cirurgias, ele admitiu que era traficante de drogas, ele usava cocaína, ele admite que era agressivo, isso e aquilo. E eu me submeti a 3 entrevistas de 8 horas com esse escritor compartilhando minha história de vida. Porque meu advogado disse, você vai ser aprovado para essa firma nos próximos meses. Mas se esse cara publicar, eles vão te negar. Você nunca será dono de uma firma. Perguntei o que fazer, disseram ganhe tempo. Perguntei como, responderam, ninguém fala como você, Ross. Ele vai sentar e você começa a contar a história da sua vida para ele. E no final do dia, você vai ter chegado tipo até o ensino médio. Você tem que ir até o primeiro ano da faculdade. Você demonstra interesse, fazendo com que queiram voltar para saber mais e achando que obtém informações sobre você. Mas, na verdade, você só ganha tempo. Quando todos os advogados estavam presentes, tanto os 3 do Wall Street Journal quanto os meus, com toda a agenda deles. Você sabe, eles estavam usando seus Blackberries na época. A gente podia adiar. Vamos enrolar eles por mais alguns meses. Então ele escreve depois de 3 exaustivas entrevistas de 8 horas cada. Falei pro cara, não sei por que você me usa para isso. Eu poderia ser uma ótima fonte para você.
Como repórter, se você não me detonar com essa matéria, eu poderia ser uma fonte valiosa. Eu sei de muita coisa, sou importante nesse esquema e estou crescendo. Esse é meu gráfico. É claro, eu sou tipo a carreira de podcast do Scott Clary. Tô nessa onda. Ele disse que ofereci esse acordo para ele logo na primeira página do Wall Street Journal, que tentei suborná-lo, sabe? Então, eventualmente, a história vem à tona. 14 de março de 1996, eu estou na primeira página do jornal. Sou a manchete do noticiário. Eu morava em um apartamento chique em Manhattan, e ao descer havia uma grande recepção. Imagine um hotel sofisticado que é, na verdade, um grande condomínio ou apartamento. O cara tinha todos os jornais e todos no prédio liam o Wall Street Journal. Todos pediram meu autógrafo. A garota que trabalhava para mim, essa assistente de vendas jovem e deslumbrante que trabalhava para mim, essa loira de olhos azuis linda, com um corpo incrível, trabalhava para mim. Ela dormiu comigo naquela semana porque eu era uma celebridade. Depois me casei com ela. Sefi, só quero dizer para te esquecer. E eu fiquei tipo... Qual é o nome daquele cara? GGQGQ. Queria fazer uma matéria de capa comigo? O Bad Boy de Wall Street. E eu deveria ter feito isso porque teria para sempre. Meus advogados me convenceram a não agir, pois eu já tinha sido aprovado e era dono da minha empresa. E quando essa história saiu, uns 500 caras apareceram no meu escritório. No filme O Lobo de Wall Street, Jordi Belfort fala sobre como ele apareceu na Forbes e eles o chamaram de Lobo de Wall Street. Essa é uma história totalmente inventada. Ele usou a minha história para aquela cena. Ele nunca foi chamado de Lobo de Wall Street. Ele inventou esse nome sozinho. Ele não saiu na Forbes, nem teve matéria sobre ele. Essa é minha verdadeira história. Você não acredita? 14 de março de 1996. O título da matéria era a frase do meu anuário do ensino médio. Ultimamente me ocorre que viagem longa e estranha tem sido. Essa era a minha frase no ensino médio. Com 17 anos já sentia que tinha sido uma longa e estranha viagem. Essa é minha frase do ensino médio, a do anuário. Colocaram minha foto e escreveram uma matéria de 5.250 palavras. A maior matéria da história da Dow Jones Corporation, que era dona do Wall Street Journal naquela época, foi o jornal mais vendido do mundo inteiro, no planeta Terra. Foi a maior matéria já escrita sobre alguém naquela época. Mas, de repente, todos os reguladores desse setor e do governo colocaram minha foto em destaque. A Securities and Exchange Commission ligou mais tarde naquele dia e disse: Sr. Mandel, só queremos avisar que acabamos de abrir uma investigação sobre o senhor. Eu fiquei tipo, por quê? Eles disseram: filho, você está na primeira página do Wall Street Journal. E isso não é bom, pois nesse ramo qualquer notícia é ruim. E eu lutei, com unhas e dentes, para não estar nesse jornal. Foi aí que começou minha jornada para me tornar um nome conhecido nesse setor. E quando algo assim acontece, eles precisam investigar. Claro, eles Fazem, eles precisam investigar. Não é nenhuma escolha, nesse ponto. Não, ele era adorável. Eles me ligaram. Nunca mais falei com a Securities and Exchange Commission até eles me processarem. E foi pelo mesmo motivo que teriam me acusado em 1996. A Securities and Exchange Commission levou ao FBI? Bem, esse é o equívoco então, sabe? Porque a Securities and Exchange Commission fez uma investigação e descobriu tudo o que fizemos. Cada detalhe foi verificado e tudo mais. Por causa dessa história, eu fui o representante registrado mais analisado da história do setor. Ao abrir uma corretora, se você e Nelson fossem corretores com empresa própria, eles perceberiam. A FINRA exige um responsável por conformidade para cada 15 corretores, cargo que paga cerca de 180 mil por ano. Para cada 15 corretores é preciso um. Eu precisava de um para cada 4. Porque eu sou Rosmandel e eu fiz isso. E a gente era absolutamente porra limpo. Porque naquela época eu já era um cara rico, sabe? E eu era auditado 5 vezes mais do que qualquer outra pessoa normalmente. Mesmo após essa matéria, outras também foram escritas sobre mim como resultado. Mas então o que aconteceu foi que eu tinha minha própria empresa e comecei a fazer ótimos negócios. E entrei em alguns acordos excelentes. No meio disso, o Wall Street Journal, enquanto eu fazia um negócio, quis ligar para um dos meus sócios. Vou ligar para o Journal para saber o que acham de Ross Mandel.
Caso contrário, não publicamos a matéria. E ele disse, uau, agora o Wall Street Journal é neutro em relação ao Ross Mandel. Então, da próxima vez que apareci na capa do Wall Street Journal, foi uma boa matéria. E eu entrei no ramo de segurança interna logo após o 11 de setembro e estava financiando empresas que ajudavam o público americano a lidar com a segurança nacional. Tom Homan, atual czar da fronteira dos Estados Unidos da América e membro do gabinete Trump, aparece na televisão quase dia sim, dia não. Thomas Homan era o segundo homem mais importante do novo Departamento de Segurança Interna. Muitos não notam que isso só existe desde 2002. Ela foi criada como resultado das falhas do 11 de setembro que permitiram que o 11 de setembro acontecesse. Eles criaram a maior agência do país, o Departamento de Segurança Interna. Tom Homan era o segundo no comando. Ele veio trabalhar para mim e fazia parte dos meus conselhos, pois eu atuava em segurança interna. O governo tinha uma visão muito positiva de mim, então Tudo estava bem. Hunky Dory estava me matando. Tudo estava bem. Eu estou... Arrasando. E então eu levo minha corretora, vou para Londres e abro capital em Londres em grande estilo. Não tinha havido nenhum negócio de nenhum lado do Atlântico desde o 11 de setembro. Então, explique para as pessoas o que você realmente está fazendo nesse momento. Tipo, o quê? Porque sim, eu entendo. Acho que a maioria das pessoas não entende a diferença entre uma empresa abrir capital na Bolsa de Nova York, TSX ou Londres. Eu nem sei como aquela se chama, mas explique o que você fez quando se mudou para Londres. Por que você se mudou para Londres? Ok, então o que aconteceu foi o seguinte. Meio que foi a primeira coisa que começou a desencadear toda essa parada do maldito FBI. Bem, O que aconteceu foi o seguinte. A empresa que eu fundei em 95 durante todo esse fiasco daquela história sendo escrita, enquanto eu estava enrolando, foi aprovada. Ela se chamava Roan Capital, R-O-A-N. Um cara chamado Jerry Roth, Jerry, espero que você esteja bem. Bedford, Nova York. Ele é um cara rico, ele era um trader na Spielwich Kellogg. O Goldman Sachs comprou a Spielwich Kellogg. Ele se tornou-lhe um cara muito, muito rico. Eu comprei essa corretora dele. Chamei de Roan Capital porque ele cria cavalos e a cor Roan era sua favorita. Por isso, o nome. Muita gente sempre tenta descobrir. R-O-A-N, R-O seria de Ross. Quem é o A-N, o sócio secreto? Ele colecionava cavalos e era obcecado pela cor deles. Tudo era muito estranho. As pessoas são mesmo malucas. Eu comprei essa empresa em 95, fui aprovado para ser o dono, era isso que eu estava esperando, essa aprovação para administrar. E em 20 meses, menos de 2 anos, eu vendi. Era a corretora mais quente de Nova York. Blackstone. Todo mundo sabe quem é a Blackstone. A Blackstone está ocupando o meu espaço no escritório que eu tinha decorado por um decorador de interiores muito famoso em Nova York, chamado Ken Walker. E hoje é a terceira maior empresa de private equity do mundo. Eles ocuparam o espaço que eu decorei e projetei. Então eu me aposentei, eu criei essa empresa e lucrei muito. Uma saída. Mas eu consegui. Ao vender a empresa, meus clientes pessoais não quiseram ficar com os compradores. E eu tinha um grande negócio, 12 caras trabalhando para mim, minha própria carteira de clientes. Então, Mike Nelson veio até mim na época e disse, olha, você terminou, eu entendo. Você ganhou muito dinheiro, garanti que todos fossem pagos e conheci minha futura esposa lá. Então eu estava envolvido em um tipo de fantasia de Hollywood, romance e namoro. E nós estamos viajando e fazendo todo tipo de coisa incrível juntos e nos estabelecemos, planejando família. Os caras que trabalhavam para mim disseram, estacionei eles, garanti que estavam bem. Eles não queriam trabalhar para as pessoas que compraram a empresa. Tinha alguns caras que eu conhecia muito bem, eu os chamo de amigos. Trabalhávamos em um pequeno banco de investimentos chamado Thornwater. Era uma sociedade limitada LLP. Ficava do outro lado da rua em um sobrado de tijolos vermelhos. Eles tinham um sobrado de tijolos vermelhos em Nova York, que hoje valeria 150 milhões de dólares. Ficava bem do outro lado da rua do meu apartamento onde eu morava, então coloquei meus 12 caras naquele lugar, deixei eles continuarem com o negócio. Nosso negócio de corretagem, só um negócio com os clientes, estava gerando provavelmente $500 mil por mês, e eu era o maior beneficiário disso. E isso era tipo
Sabe, eu deixava os caras com quase tudo isso. E, em certo momento, vieram até mim e disseram: "Você é muito bom nisso. Você criou o jornal Wall Street. Agora todos te seguem e sua firma é a mais famosa de Nova York. Em menos de 2 anos, você ganhou 50 milhões de dólares. Você entende? Não queremos trabalhar para essas pessoas. A gente faz todo esse trabalho. Esses caras saem para almoçar, fumam charuto, bebem o dia todo. E a gente está dando 150 mil dólares por mês para eles. Eles disseram que queriam abrir uma firma. Respondi que não queria. Já tinha feito isso e não estava interessado. É muito trabalho. Você pode se aposentar aí. Eu estava meio aposentado, sem realmente trabalhar. Então eles disseram: "Olha, eu fico noivo, eu me caso, eu compro uma casa grande para minha esposa em Long Island, na praia. Temos um lindo apartamento em Manhattan. Tivemos filhos, pegamos cachorros e tudo mais. Depois, esses caras começaram a implorar para mim. Então eu disse: "Vou te dizer o que eu vou fazer. Eu não quero possuir porcaria nenhuma. Eu não quero possuir porcaria nenhuma. Mas se você quiser no seu nome e quiser administrar e tal, eu te ajudo." Então eu expliquei tudo para eles, mas depois o governo me acusaria de ser o verdadeiro dono da empresa em segredo. Por que eu precisaria ser o dono dessa empresa em segredo? Eu era dono de uma empresa 5 minutos antes e 10 depois em meu nome. Por que eu iria secretamente ser dono desse buraco de firma? Você entende como eles tentam encontrar um crime quando não houve nenhum? Esse é o grande lance deles. Você comandava secretamente essa concessionária quebrada. Eu não era dono de nada em segredo. Tudo o que eu possuo, eu possuo. E se eu não quiser possuir, eu não possuo. Não está interessado? Quero dizer, é a coisa mais idiota do mundo. Se vale a pena possuir, eu vou possuir. Se estou ajudando um cara, estou ajudando um cara. Esses caras que trabalhavam para mim não eram os mais espertos, mas são trabalhadores e gente boa. O segundo tinha a própria firma, bebendo, fumando, cheirando. Porque agora eles estão ganhando dinheiro de verdade, fazendo alguns milhões por mês. Estamos arrebentando. Qualquer lugar que eu parecia ir no mundo das corretoras, todo mundo queria vir. Eu sou tipo um cara dos caras, um corretor dos corretores. Eu conheço o jogo, sou muito comunicativo, sou muito bom em oratória e sou um líder nato. E então, quando peguei o jeito, não preciso de mais ninguém, eu simplesmente faço. Se quiserem entrar, melhor ainda. Vamos lá. Desde que você seja limpo e decente, esses caras deixam de ser ambos. Em certo momento pensei, não quero mais ser associado a esses caras. Isso aconteceu, eu disse no meu julgamento. Vocês querem se livrar de mim. Reclamo, mas não é minha firma. Não tenho poder, mas sou um Bruxelles Mandel e não gosto ou aprovo certas coisas. Eles passaram a agir escondidos, praticando violência doméstica e agredindo namoradas por estarem chapados. Eles estavam fazendo todo tipo de loucura. Os caras enlouqueceram. Eles ficaram como eu fiquei no começo dos meus 20 anos quando enlouqueci. Eles enlouqueceram. Eles estavam enlouquecendo. Eles jamais teriam acesso a tanto dinheiro ou poder. Mostrei e entreguei tudo a eles. Coloquei a chave na ignição e ensinei como fazer tudo. Então eu disse que precisava sair e me desvencilhar disso. Falei, vou dizer algo para vocês, pessoal. Nós fizemos um acordo legítimo. Eles tinham advogados, eu tinha advogados. Foi uma situação adversarial, mas chegamos a um acordo. Eles estão me pagando 70 mil dólares por mês, sabe, ad infinitum. Para eles é um ótimo negócio, já que a empresa fatura 70 mil dólares mensais. Com o meu negócio que deixei eles administrarem, eu faturava 70 mil dólares por mês. Eu disse, estou fora, temos um bebê, estamos na praia. Ano 2000, fim dos anos 90, estou lucrando no mercado, negociando várias coisas. E em março de 2000 aconteceu o grande crash das .com. A bolha das .com estourou. E para te dar um exemplo, a maior empresa do mundo se chamava WorldCom. Empresa de telefonia foi a zero por fraude. A maior empresa do mundo, a quarta maior empresa dos Estados Unidos, a maior empresa de energia zero, Enron foi a zero. Lucent Technologies, empresa Bell com classificação A+, e 82 a 0. A Amazon, a do Jeff Bezos, todos conhecem, de 330 para 3 dólares.
Isso foi revelado agora por Jeff Bezos. Ele ficou meses quase fechando o negócio, perto da falência e sem conseguir pagar a folha, entre outros problemas. O fim do mundo, ao que parece. E estão desfilando pessoas na televisão. Eu estou lá cuidando do meu filho recém-nascido e estou assistindo a CNBC em um escritório lindo. Numa casa de praia de 500 metros quadrados, investi 80 mil no quintal, com decks de vários níveis, jardins e todo tipo de coisa bacana. Estou assistindo esses caras desfilando na televisão e promovendo o mercado. É só uma queda rápida, compra na baixa que volta. Com qualidade, tudo retorna. Esse é o mercado de ações. Idiota atrás de idiota, eles estão desfilando. E eu estou olhando para isso e pensando, eu não sei, eu não consigo, ninguém entende, eu não entendo. Não consigo imaginar como todo mundo é burro. De vez em quando, o baralho é embaralhado de novo. Em todo setor é só uma lei dos negócios. Se você estuda negócios, se você estuda indústria, vai ver que isso acontece o tempo todo. E eu estou ouvindo essas pessoas e pego um bloco de notas e começo a fazer o que eu faço. Stephanie sempre diz, eu sempre sei, pela quantidade de blocos de notas que você tem na mesa, quanto dinheiro vamos ganhar. Então eu estou com meus blocos de notas na mesa, rabiscando umas coisas, e percebo algo naquele momento. Já tenho casa, esposa, filho, carros e cachorros, estou feliz. Minha droga preferida sempre foi o mais. Pego o telefone, ligo para um dos meus advogados favoritos e digo, Rick, deixa eu te contar o que eu quero fazer. E eu explico para ele a estrutura de um novo banco de investimentos e corretora internacional. Eu disse, ninguém entende. Vamos conseguir comprar ativos por 5 centavos de dólar no setor de corretoras devastado. E eu crio um prospecto, um documento e dou a eles a estrutura. Vou ter 7 milhões de ações e existirão mais 7 milhões no Tesouro. Vou vender 6 milhões de ações a 150 dólares cada. Vamos levantar 9 milhões e pagar 1 milhão em comissões. E então, quero pegar 1 milhão de ações. Vou distribuir para pessoas de quem gosto e que têm valor. E vou abrir o capital dessa empresa em uma bolsa de valores estrangeira. Ele falou, você bebeu de novo. Então isso realmente não é nada. Quando você está apresentando essa ideia para Ele? Eu não estou apresentando para eles. Estou dizendo para ele o que eu vou fazer. Mas não é uma ideia que alguém já tenha feito antes. Não, não. Mas eu só sinto que as pessoas não entendem certas coisas. Era uma oportunidade aberta. É como no jogo da mídia. Veja o que eu vejo. Hoje, você vê as coisas de forma diferente. Claro que vejo. É por isso que você ganha dinheiro. Tenho uma visão diferente, pois joguei um jogo distinto da maioria. Eu realmente vejo o campo, vejo como as jogadas se desenvolvem. Sabe, é tipo, olha, eu nunca joguei hóquei, e eu vou assistir a um jogo de hóquei e eu adoro. É tão rápido. Eu não faço ideia do que diabos está acontecendo, mas eles têm tipo jogadas organizadas, e os caras têm posições, e eles se posicionam para cima e para baixo no gelo. Vou te dizer uma coisa, quando você joga hóquei, existe uma percepção que você desenvolve quando joga hóquei. E isso só vem depois de fazer isso por tempo suficiente. Mas quando você está no gelo, porque o hóquei é assim, é incrivelmente rápido. E quando você está no gelo, você sabe exatamente o que vai acontecer. Parece que nada mais existe, só que você já viu isso 1000 vezes e sabe o que vai acontecer. Você sente isso de 5 a 30 segundos antes de cada sequência de eventos acontecer. Então, eu sei quando um cara joga o disco para dentro, eu sei onde o consigo sentir onde cada pessoa está no gelo atrás de mim, sem precisar olhar. Eles sabem para onde vão, por onde passaram e qual será a próxima jogada. Mas quando você joga com os profissionais, todo mundo tem isso. Concorrendo com tudo isso? Todo mundo tem isso. Mas é como se você tivesse um sexto sentido, sabe? Você consegue ver o futuro e um instinto, um senso, uma visão. Então, só para você saber, eu tenho isso com o mercado de ações, sim, e eu tenho isso. Mas ainda melhor do que isso, eu tenho. Eu especificamente tenho isso, sabe? Então você está falando sobre, tipo, hóquei situacional, né? Eles jogam o disco, entram na área, você conhece esses movimentos. Ok, então eu vejo o que está vindo
Com a tecnologia da mídia e o mercado de ações, eu vejo isso. Joe Rogan, podcaster, recebeu um contrato de 200 milhões de dólares do Spotify e me perguntam como é possível pagarem tanto a ele. Eles estavam loucos? E eu vejo o que o Spotify vai fazer. Bem, você também vê o que o Spotify conseguiu em valor de mercado. Eu sei, bem, isso é secundário. Sim, eu sei. Eu vejo onde isso vai dar. Sim, eu vejo todos os desdobramentos que estão vindo. Eu entendo, eu vejo nós dois sentados aqui. Está claríssimo para mim. E em 2000 eu vi a mesma coisa e então eu criei isso. Eu criei quase uma tese e eu escrevi e isso se chama Sky Capital. Estou escrevendo uma agora para mídia bruta, igual antes. Quero que entenda que digo isso ao vivo. Olá, tudo bem? Para os 700 mil seguidores e inscritos dele, eu vejo isso claramente. E é por isso que estou fazendo mídia crua, porque eu não preciso disso. Quero dizer que deveria procurar algumas pessoas e sugerir comprar um barco e dar a volta ao mundo, pois isso representa um legado para mim. Não quero que o último grande capítulo da história de Ross Mandel seja ele indo para a prisão. Ele causou polêmica no mercado de ações e foi pego por ser vigarista. Não vou permitir isso. Esse não é o meu legado. Não é assim, não é desse jeito que eu vou sair. Quero algo que toda a minha família e filhos possam ver. Que meus anos estão sendo processados injustamente, encarcerados injustamente, e eles reuniram as provas contra mim de forma ilegal. Eu quero esse registro. Para dizer isso é apenas um asterisco na história de Ross Mandel, assim como a história de Donald Trump não vai ser assim. Ele era um ex-presidente bilionário de 77 anos que foi condenado por 92 acusações de crime. Tiraram os negócios e o dinheiro dos filhos dele, além de outras coisas que fariam com ele. Se ele não ganhasse essa eleição, Donald Trump estaria na prisão agora. Só para você saber, e você sabe, ele. Agindo hoje, você pode mudar o passado. É isso que a Cabala diz. E eu dei um exemplo disso para alguém recentemente, para resumir a história. Então, é o ano 2000, eu esboço uma proposta. E as pessoas riram de mim. Todos aqueles caras que pagavam 70 mil por mês, que enganavam clientes, eram presos por violência doméstica e usavam drogas. Durante o dia, em todas essas coisas ridículas, eles riram de mim. Todos achavam que o mercado desabou em março de 2000. Vai voltar em breve. Acabei comprando a empresa deles por papel. Assinei com todos eles. Não dei nenhum dinheiro adiantado para nenhum deles. Comprei os ativos de 9 empresas diferentes em um ano sem gastar dinheiro. O papel acabou tendo muito valor, porque eu sou bom nesse tipo de coisa. Comprei um banco por 120 milhões de dólares, só paguei. O banco tinha 100 mil clientes com contas e tinha feito 500 milhões em faturamento no ano anterior. Eu só gastei 2 milhões em dinheiro. Comprei 20 milhões de ações a 6 dólares cada e eles receberam os 122 milhões. Porque eu sou bom nisso. Mas então eu fiz essa proposta. Eles riram. Eu criei um documento, criei um site, reuni pessoas que respeito, gosto e sei que poderiam agregar valor. Eu apresentei a ideia e então alguns caras investiram dinheiro. De repente, eu já estava fazendo isso. Aluguei um espaço porque não queria ser ligado àquela empresa que dizem que controlo secretamente. Aluguei um espaço na mesma rua, 110 Wall Street, prédio bonito, uma sala desse tamanho por 1.000 por mês. Contratei uma garota porto-riquenha que precisava de emprego. Ela não era boa, mas Mary, desculpe, como você está, querida? Espero que você esteja bem. Ela é como uma grande avó e tem tipo 30 meninas na família dela. Elas começaram a ter vida sexual muito cedo, aparentemente. Ou eu não sei como elas fazem, mas elas têm filhos, sabe? Ela tem 35 anos, é bonita e já é avó. Eu entendo a matemática disso, mas não entendo o porquê. É muito louco. Então, daquele quarto, daquela suíte de mil por mês, de repente, os caras do outro lado da rua vêm. Eu pego um andar inteiro no 110 da Wall Street e eu mando 2 milhões de dólares para a Dell. Peço para comprar o melhor equipamento deles.
Meu cara de rede era porque meu plano era muito ambicioso, comércio global, transfronteiriço, etc. Diferentes moedas, tudo o que eu precisava. Sabe, a gente não tinha a nuvem, naquela época tudo era local, tudo era no próprio lugar, sabe? Você tinha sua própria rede que precisava ser isolada. A sala era como, sabe, era como um templo sagrado, tinha que ficar uns 16, 17 graus. Eu tinha que ter um cara de plantão 24 horas, alarme para cá, alarme para lá, tudo isso. Então eu entendo isso. O equipamento da Dell chegou um mês depois, quando ocorreu o 11 de setembro. Eu sou o único em Wall Street que tem equipamento. Quando você pensa sobre isso, depois de tudo que você passou, como você acorda e ainda quer construir depois de toda a merda que você já enfrentou? É uma questão de legado? É pelas pessoas? O que te motiva? Vou ser sincero, não vou te dar respostas prontas. A verdade. Mas, tipo, a minha... As pessoas geralmente são muito legais comigo, então eu sou um cara legal. Primeiro de tudo, você já me conhece um pouco. Passamos muitas horas juntos. Eu sou respeitoso, eu sou gentil. Posso confirmar que sou um cara organizado? Eu acredito em elevar as pessoas e dizer coisas boas para elas. Eu posso fazer piadas, todas essas coisas diferentes, mas sou considerado um cara engraçado. Mas eu realmente me importo com o que minha família pensa de mim. Eu tenho filhos, tenho 2 filhas. Um dia elas vão ter filhos. E eu trabalhei duro. Eu sou um trabalhador esforçado como você. Eu sou um trabalhador esforçado, sabe? Quando abaixo a cabeça e levanto, percebo que o dia já passou e nem notei. Eu já tive um dia inteiro antes mesmo de vir te ver hoje. Um dia inteiro, depois dirigi até Miami. Mas, resumindo a história, isso é muito importante para mim e... Se precisasse de dinheiro agora, eu trabalharia. Conheço gente que vende carros, poderia vender qualquer coisa, mas eu tenho 68 anos. Eu sinto que Deus me deu a força, a determinação e a coragem para fazer algo da minha vida. O resto da minha vida, quando eu estava na prisão, eu ajudei um pouco. Ajudei centenas de pessoas, centenas de detentos, incluindo oficiais. Muitos oficiais do B vão testemunhar sobre isso. Alguns me seguem nas redes sociais e enviam mensagens diretas. Eles não têm permissão para isso, mas fazem mesmo assim. Eu sinto que Deus me deu alguns dons. E o meu programa quando eu fiquei limpo. Como eu te disse, chama-se 12 Passos, certo? Bem, o 12º passo é retribuir. Se você quer manter o que tem, você tem que doar. Foi dado a você de graça, você tem que doar. Como diz o velho ditado, tudo que dou recebo 10 vezes mais. Posso comprovar isso pela vida dos meus filhos. Existe um princípio no universo que funciona como a gravidade para mim. E eu sinto que posso ajudar quase todo mundo. Eu odeio dizer assim. Não quero ser assim. Sou convencido, talvez narcisista, e provavelmente isso é verdade. Mas neste momento da minha vida, acho que se eu não me sentisse assim, então o que eu realmente fiz na minha vida? E sabe, a melhor sensação que já tive na minha vida é quando ajudo outras pessoas e vejo o brilho surgir nos olhos delas. Eu tenho assim um programa de mentoria pelo qual cobramos. E tem sido o maior presente para mim. Como não atuo em Wall Street, posso ajudar qualquer pessoa nos mercados. E eu realmente ajudo as pessoas, mas eu estou ajudando as pessoas. Os homens navegam pela vida, negócios, família, estresse, ansiedade, questões legais, tudo. E agora as mulheres também. E é simplesmente uma das coisas mais gratificantes que existem. Minha ex-esposa estava ouvindo algumas dessas reuniões de mentores e disse: "Isso é o seu chamado. Você poderia ficar no seu apartamento até os 80 anos e simplesmente ajudar as pessoas enquanto conseguisse falar. Sinto que tenho um chamado maior. Tudo o que compartilhei é honesto e vem do meu coração. Eu me importo com o que meus filhos pensam. Quando saí da prisão, meus filhos queriam muito pouco contato comigo. Então, sabe, eu não podia aparecer em uma foto com eles, nem colocá-los nas redes sociais. Esquece, pai.
Teve uma vez, quando eles começaram a sair, que me encontraram para um jantar em família. Lembra que eles viveram sem mim por 10 anos. Elas eram pequenas, tinham 11 e 14 anos quando fui preso e ficavam muito envergonhadas. Crianças são cruéis. Elas saíram das redes sociais por um tempo. O programa Ganância Americana foi ao ar. Até hoje, se você falar ganância americana para minha esposa, ela fica emocionada. Ela começa a chorar, como se isso tivesse afetado ela profundamente. O que ela fez de errado? E as pessoas a atacam por serem cruéis. E eu quero mudar essa narrativa, quero deixar um legado positivo que reflita a vida que eu realmente vivi, não alguma porcaria de merda. Se Donald Trump não tivesse vencido a eleição, seria lembrado como um dos maiores canalhas da história dos Estados Unidos da América. Ele pode ser lembrado como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América. Loucura, né? Já pensou nisso? É tipo a minha história, sabe? Então. Mas eu vou falar assim agora porque quero ser bem honesto com vocês. Eu meio que adoro essa parada. Eu não me sinto com 68 anos. Agora estou envolvido em podcast, investindo em mentoria e criando uma empresa de mídia. Eu sentia o cheiro, sabe? Eles vendem. Tubarão sente o cheiro de sangue na água a quilômetros. Se você bate os braços, faz barulho. Eles ouvem o som a quilômetros. Consigo prever o que vem pela mídia bruta de longe. Eu vejo isso. Tudo na minha vida que eu vi com tanta clareza acontece. Então agora eu meio que fiquei viciado. Porque, vou dizer, até alguns meses atrás eu poderia ter desistido. Eu poderia simplesmente ter dito, dane-se, não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Se eu precisasse de dinheiro, saberia ganhar de verdade, sem fazer essas coisas. Só fico no meu computador. É fácil para mim, faço isso a minha vida toda, mas eu sinto que posso fazer algo realmente grandioso. E você sabe disso, você é Scott Clary, jogador de hóquei de Toronto, certo? Um executivo de Ottawa, certo? Agora você comanda aqui a atenção de mais de 1 milhão de pessoas. Você comanda mais de 1 milhão de olhares. Você. É loucura, mas incrível, não é? Esse é o milagre do que fazemos hoje. Quantas pessoas vão ver isso, os trechos e outras coisas? Então, se você realmente quer mudar sua narrativa ou fazer o bem, que plataforma incrível é essa? Se você realmente quer ajudar as pessoas, que plataforma? Deus nos deu esse dom. Quando eu estava crescendo, só tinha televisão em preto e branco, e eram 3 canais. 3 canais. Agora tem 1000 canais e nada interessante para assistir. Sabe, você já passou pelos pontos mais altos e mais baixos da sua vida. Aliás, literalmente. Muitos caras falam isso. Eu sei, já estive no topo da montanha e já estive nas profundezas do inferno, de verdade. E você, qual é a sua definição de sucesso? Uma vida bem vivida após passar pelos dois. Eu vou te contar. Então, dependendo de quem você é e de onde você está na vida, sua definição de sucesso vai mudar. Isso é muito importante na prisão e os caras comentam bastante. Muitos filósofos de prisão, sabe? Tem muitos idiotas na prisão, mas também tem algumas mentes realmente brilhantes lá. Traz outros pontos de vista interessantes. Mas hoje eu tenho uma definição muito específica de sucesso e realmente, pela minha definição, estou me tornando muito bem-sucedido. E é isso que realmente me define. Isso é o que mais me motiva agora. Vou compartilhar isso com o seu público e com você. Depois de passar, você sabe, muito tempo na prisão, sem nada para fazer, além de ler, rezar, fazer flexões e tentar me aprimorar. É tempo desperdiçado. Minha definição de sucesso hoje para Ross Mandel, e isso é especificamente para mim, é ter uma vida tão boa que meus filhos adultos queiram passar tempo comigo. Quando foi a última vez que você quis passar um tempo com seus pais? Não estou falando especificamente com você, mas quando foi a última vez que você quis passar um tempo com seus pais? Não é muito comum, de modo geral, a gente faz isso por obrigação. É triste perceber que dá para contar quantas vezes ainda vai ver seus pais na vida, e não são muitas. Bem, depende. Pela minha definição, meus filhos hoje querem passar tempo comigo. Eu ia perguntar. Minha filha me ligou e disse, pai, Elliot vai, sabe, ao jogo de Seiki com os amigos dele. Vou ficar sozinho. Ele pode me buscar. Podemos almoçar juntos e talvez fazer compras.
Fomos para Purivita e Fort Lauderdale no domingo passado, fizemos compras, passeamos e ficamos no apartamento dela. Tiramos um cochilo, nós dois dormimos no sofá, demos uma descansada. Quero dizer, sabe, eu disse, sabe, se você é uma mulher jovem com quem você se sentiria confortável para tirar um cochilo além do seu namorado? Não são muitas pessoas. Tipo seu pai, né? Nós dois, nós comemos tanto e nós dois pegamos. Esse é o melhor tipo de almoço, aliás. Esse é o melhor tipo de almoço, aliás, o melhor. Minha outra filha fala, pai, escuta, eu tenho um encontro, vou passar o fim de semana em Miami. Você pode ir alimentar meu gato e ficar com ele por 1 hora? Gato muito mimado. Muito mimado. Fui até lá quando ela me chamou. Pensei, você vai? Ele disse que podia ser entre 9 e 10. Eu ia escolher 10. Tudo bem, pai, quando estiver lá pode gravar vídeos e tirar fotos? Ela está, sabe, me segurando, certificando-se de que eu não saiba onde, e eu, sabe, entro e saio correndo. Mas que presente poder fazer isso pelos meus filhos. E a gente sai para jantar. E, sabe, eu te falei, eu fechei um acordo para produzir um filme chamado Blind Grid, estrelado por Michael Capan, que é um dos Power Rangers originais. Ele foi o Ranger Azul em Time Force. E ele também participou de One Tree Hill, aquele drama adolescente da televisão. Ele fez 2 filmes no ano passado e 5 desde 2020, além de cerca de 100 comerciais de televisão. Ele é um cara de verdade. E fechamos o acordo, assinamos o contrato, mas tudo foi pelo Zoom. Mas para mim isso é o que significa sucesso. Porque para que seus filhos adultos queiram passar tempo com você, aí você tem que ser bem legal, tem que estar fazendo umas coisas bem legais. Porque todo mundo sabe, todo mundo que você conhece quer se divertir. Eles não querem só, sabe, passar aquelas horas obrigatórias com os pais. E para mim isso é muito bom. E quando minha ex-esposa quer fazer coisas por mim... Ela ainda trabalha com você. E sair comigo. Eu sei que estou ganhando, cara. Estou ganhando porque ela é verdadeira. Uma verdadeira. O quintal é o verdadeiro parâmetro de sucesso. Ela tem a própria definição dela. E é uma definição muito mais substancial. Não, mas eu gostei muito da sua definição. Hoje me sinto assim. Na sua idade era diferente, tudo mudava. Só queria te dizer isso. Gosto disso, realmente gosto. Uma de suas ideias favoritas deve impactar as pessoas após conhecerem sua história. Isso não é um ensaio, não há segunda chance nem recomeço. Esta é a sua vida, não é isso? As pessoas dizem, deixe-me pensar sobre isso. Mas pensar sobre o quê? Outra coisa para mim se tornou a minha favorita. Sabe, a vida não é um esporte para espectadores. Levante-se e entre em campo. Você é a estrela da sua vida. Você é a estrela da sua vida. Se sua vida passasse no cinema, você se animaria? Ela faz sentido? Foi um fracasso? Quero dizer, entre nessa, aproveite, se envolva, faça algumas coisas, arrisque, divirta-se. Quero dizer, a gente não tem outra chance nisso. Sabe, eu costumava jogar golfe com meus amigos, nós somos ruins, sabe? E, sabe, um cara vai dar a tacada inicial. A gente não gosta da tacada. Eu vou repetir. Eu dizia, o que é repetir? Achei que fosse tipo um ensopado irlandês. É uma segunda chance. Eu dizia, não entendo. De onde veio isso? Em que livro de regras isso está? Todo mundo sabe que é um mulligan, sabe? É engraçado. E é isso. Isso é a vida. Isso aí vai com tudo, querida. Você perdeu quase uma década da sua vida. Na verdade, até mais do que isso. Mais do que isso? O que é esse isso? Isso é complicado. Quero dizer, o que você vê agora? Você mencionou sua família, que sabe, provavelmente vai fazer parte dessa resposta. Mas qual que é a coisa mais preciosa no tempo que você ainda tem aqui na Terra? Sabe, eu gosto de ser produtivo. Sim. Há diferença entre ser produtivo e apenas sentir-se produtivo. Se você já refletiu sobre isso, pode criar seus próprios conceitos. Mas eu gosto de me sentir produtivo, não apenas de ser produtivo. Porque às vezes você só vai seguindo o fluxo da vida, dos negócios e na verdade não está se sentindo produtivo. Quando você está apenas seguindo o fluxo, está fazendo tudo no automático. É por isso que eu gosto quando as pessoas dizem... Tipo, viva de verdade. Escuta, você pode fazer qualquer coisa. Por que você está indo para Miami só para ficar com Scott Clay? Por que você está dirigindo? Você está dirigindo? Você tem 68 anos, vai dirigir até Miami e fazer isso? Vou te contar uma boa história.
Um dia fui convidado para o podcast do Matt Cox. Adoro o podcast dele, também acho ele legal. Então, ele está em Tampa e eu estou em Boca. É uma viagem de cerca de 4 horas. Isso foi logo depois do furacão mais recente. Meu plano era acordar cedo de manhã e dirigir de Boca até Tampa. Fazer o podcast dele, talvez 1 hora, talvez 90 minutos, tanto faz. Cada um tem o seu jeito. Depois vou dirigir de volta. E quando eu saí da prisão, eu tive alguns problemas de saúde, tive alguns sustos, tive algumas coisas, mas estou bem. Não havia explicação para o ocorrido. Dizem, Senhor Mandela, seus dias de despido terminaram. Eu falei, tenho 16 anos não, 88, mas, sabe, acontece. Mas, você sabe, né, eu acredito que se você vai jogar na liga principal, se você é um cara grande, tem que jogar machucado. Você não fica só sentado no banco, você não faz as coisas de qualquer jeito. Então eu disse, eu quero fazer isso. E Nelson vai dizer, você sabe, a Stephanie fala, liga pro Nelson, ele te leva. Eu disse, claro que ele faria isso, mas eu quero fazer isso. Ela falou, eu não entendo. Você está louco? Você vai atravessar o estado de carro, gravar um podcast e voltar para casa no mesmo dia? Pensa bem, de verdade. Mas por que não? O que é isso? O que eu faço? O que eu sou? Não estou trabalhando em construção sob o sol quente. Você só tá dirigindo. Eu não estou carregando bloco de concreto, né? Mal eu sabia. Então eu levantei, fui dirigindo até lá. Foram boas 4 horas e tinha sujeira para todo lado nas estradas. Quando você chegava perto da costa oeste da Flórida, é ruim. Tem alguns desvios. Cheguei e disse que as sextas-feiras estavam começando a sentar para iniciar. Eu disse, então, vocês gostam de manter em 1 hora? E eu era novo nisso, não fazia ideia. 40 minutos, quero dizer. Qual é o limite de tempo? Ele falou, mano, você é o Ross Mandel. Vamos ficar aqui até você não conseguir encontrar mais nenhuma palavra para dizer. A gente quer qualquer coisa. Você vai falar, a gente vai gravar, você está aqui. E vocês sabem, eu provavelmente consigo falar bastante. Eles disseram, já ficamos aqui por 4 horas antes. 5 horas e 13 minutos depois. Você fez um podcast de 5 horas com... Ele, 5 horas e 13 minutos. Eu achei que era. Não foram 5 horas que ele publicou. Foi? Ouviu? 46 mil visualizações, 5 horas e 13 minutos. Recentemente eu descobri isso ontem, mas vejo que ele fez isso em janeiro. Ele publicou apenas um trecho de 20 minutos sobre o mercado de ações. Foram 5 horas e 13 minutos, com meia hora de conversa antes e outra depois. E então eu ainda tive que dirigir 4 horas para casa primeiro. E foi um ótimo dia, foi um ótimo dia. E você sabe, Stefania ficou pro carro, pega um quarto de hotel, sabe o que quero dizer? As pessoas acham engraçado. Então eu dirigi, você sabe, claro, minha colega lá, ele vai para Orlando, pega um hotel, faz as unhas, faz os pés lá. Você sabe, ele está vivendo a vida. Meu irmão Nelson, só estou dizendo. Então foram 8 horas dirigindo, 5 horas de podcast, 1 hora, meia hora, meia hora. Então é um grande dia, né? E eu não estava me sentindo muito bem, mas eu fiz. E sabe de uma coisa? Foi um ótimo dia, foi um ótimo dia. E ele me perguntou, por que você fez isso? Eu disse que queria ver se eu conseguia, queria me testar. Fiquei preso por 10 anos, não dirigi um carro por 10 anos. A única vez que estive em um carro foi quando me algemaram e me levaram de um lugar para outro. Entende? No fundo de uma van, acorrentado nas pernas e cintura. Você não vai acreditar. Eu disse, aqui posso dirigir. E fui pago por isso? Não. Isso me custou dinheiro? Sim. 2 tanques de gasolina cheios. Não sei que diabos. Mas o ponto que quero te mostrar é que foi uma sensação ótima vir te ver como hoje. Isso é ótimo, é ótimo. Você é incrível e o estúdio é ótimo. Sabe, é a minha história. Eu ouvi a sua história, sinto que te conheci. E é. Mas, sabe, não estamos fazendo construção pesada, não estamos soldando, sabe, a 3.000 pés abaixo do nível do mar. Sabe, estamos conversando e tem ar-condicionado. É legal, mano. Então, eu acho que é realmente, e se a gente
Se a gente ajudar uma pessoa, se uma pessoa receber qualquer tipo de ajuda ou conforto com isso, se a gente entreter ela, fizemos uma coisa boa. Você deu muito pro público e eu agradeço por isso. Qual é uma última palavra de sabedoria que você gostaria de deixar para eles? Tem algo que não falamos e seria útil para o público? Quando tentam navegar pela vida, pelos negócios ou fora deles, apenas na vida em geral. Sabe, vou pegar isso emprestado de alguém que foi considerado um dos homens mais inteligentes da história do mundo. No leito de morte, ele disse: repito ao público como se fosse meu. Qualquer coisa pode ser resolvida ou curada. Com o tempo ou com dinheiro. É uma questão, não um problema. É muito importante entender isso. No geral, na rotina da vida, as pessoas acreditam que têm esses problemas. Elas não têm problemas. A maioria das pessoas não tem problemas, mas elas têm questões. E se puder curar, se você pode resolver uma circunstância com dinheiro ou com tempo, isso não é um problema. Você tem uma questão. Então eu cumpri pena. Literalmente fui para a prisão em 2014 e basicamente só fui liberado em 2024. Isso não foi um problema, foi uma questão. Agora, questões são sérias, mas era uma questão. Um problema é diferente. Você tem um tumor cerebral. Seus dias estão contados. Isso é um problema. Então essas são coisas que as pessoas realmente deveriam considerar, porque eu acredito que nós somos os mestres do nosso próprio destino. Em grande parte, eu sinto que Deus, nosso Criador, nosso Feitor, nos dá uma oportunidade de conquistar vidas, as nossas próprias vidas. Podemos conquistar nossas vidas. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade de se tornar muito bem-sucedido, seja qual for a sua própria definição de sucesso. É muito importante que você tente definir o que é sucesso. Eu estava ao telefone com uma mulher linda que você conheceu na semana passada. Perguntei: quais são as 5 coisas mais importantes para você? Reflita, não responda. Quais são as 5 coisas mais importantes? Se eu fosse o gênio do Aladim, bastava esfregar a lâmpada que eu aparecia. Se pudesse ter qualquer coisa, quais seriam as 5 mais desejadas e as 5 mais importantes para você? E esse é o seu ponto de partida na vida. É assim que você triangula onde você está. Então, muitas pessoas querem ser bem-sucedidas. Elas querem ter sucesso nos negócios, querem ter sucesso na vida, nos relacionamentos e no podcast, no mercado de ações. Basicamente, em qualquer empreendimento. E eu acho que todo mundo teria sucesso, porque eu acho que as pessoas, praticamente todo mundo quer ter sucesso, mas ninguém entende. E há milhões de livros, milhões de programas, milhões de podcasts, milhões de teorias sobre como ter sucesso no mercado de ações. Em relacionamentos, quero dizer, eles tinham histórias para tudo. Muitos não sabem onde fica a linha de partida. Só me mostra onde você sabe, só me mostra onde eu apareço, onde a corrida começa e eu posso correr a corrida. Estou armado com Google, livros, sabedoria, filósofos e mentores. Muitos não sabem onde devem aparecer. Onde fica a linha de partida? Acho que isso é muito importante. E qualquer coisa que possa ser resolvida com tempo ou dinheiro é apenas uma questão. As pessoas não têm problemas como pensam que têm. Não conseguem pagar o aluguel, não têm o suficiente para viver. Como vou sustentar meus filhos? Quero dizer, essas são questões. Não exagere o que elas são. Ao ver uma colina, tudo bem, mas ao ver uma grande montanha, você pensa: meu Deus, não vou conseguir. Isso é fundamental para dar perspectiva. Isso é muito sábio. Quando as pessoas veem problemas, quando as pessoas enxergam questões como problemas que podem sabotar toda a vida delas, bem, É isso que aconteceu, isso é sabotagem, é isso que acontece. E foi aí que tentei colocar isso em perspectiva. Isso exige reflexão e compreensão. E eu não quero começar a definir os diferentes problemas específicos, porque aí as pessoas que estão ouvindo, que realmente têm problemas, vão entrar em pânico. Já te falei que você lembra um pouco o Ben Affleck. já ouvi isso antes. Estou olhando para você e sinto que estou olhando para o Ben Affleck. Não é o pior. Olha, sabe, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Definitivamente não é um problema ou questão. Eu aceitaria isso sempre. Quanto mais olho para você, mais vejo Ben Affleck. Isso é loucura?
Onde as pessoas podem se conectar com você? Onde as pessoas podem saber mais sobre a Raw Media, sobre alguns dos conteúdos em que você está trabalhando? Tudo isso? Obrigado. rossmandel.com é um site. Ross é com 2 S. Mandel é Mandell.com, exatamente como soa. Ross Mandel no Instagram, no Facebook. Eu tenho uma página de amigo e uma página de fã. Me siga, me chama, me envia um pedido de amizade. Eu estou no YouTube, o verdadeiro Ross Mandel. Por favor, se inscreva. Informações em rossmandel.com. Minha equipe está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles vão responder em poucas horas. No pior cenário, tenho um programa de mentoria onde oriento pessoas, domino o programa e faço consultoria. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você tem uma questão ou se você tem um problema. Por fim, sempre gosto de perguntar. Você já compartilhou muita sabedoria e destacou várias vezes a importância da sua família e filhos para você. Se você tivesse que escolher entre todas as coisas diferentes que aprendeu ao longo da sua vida e só pudesse passar adiante, se só pudesse ensinar uma lição aos seus filhos neste exercício, qual seria e como faria isso? Invista em si mesmo, acredite em si mesmo. Não compre o que todo mundo está vendendo, não compre a ilusão.